Boa noite! 1º de março 2026, às 21h23 em Tatuí, estado de São Paulo. Estou aqui, acabei de chegar do culto de domingo, culto da família. Acabei de chegar do culto que nós fizemos para Deus. Nós estávamos ali na igreja prestando um culto ao nosso Deus. E eu acabei chegando agora, da igreja e senti o desejo de entrar para falar alguma coisa da parte de Deus, para falar alguma coisa com vocês, meus queridos. Eu amo vocês. É impossível viver sem vocês. É impossível viver sem fazer live. Porque nós já nos tornamos uma família. Nós nos tornamos amigos, irmãos em Cristo, companheiros de fé, companheiros de estarmos na presença de Deus através desta live da irmã Lisete Ribeiro. Graças a Deus que nos dá vitória através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estou aqui, como eu já disse, acabei de chegar de um culto e cheguei assim com o coração desejoso de falar algo para você. Bem-aventurado é o homem que põe em Deus a sua confiança, porque será grandemente abençoado, será grandemente ensinado, será grandemente grandemente, quando nós ouvimos a palavra de Deus, produz em nós um fruto muito bom. Então, bem-aventurado aquele que serve ao Senhor. Bem-aventurado aquele que tem desejo de falar no grande amor de Deus. E apesar de eu estar chegando da igreja, foi um culto maravilhoso, mas eu ainda senti desejo. Falei, eu não vou nem tirar a minha roupa da igreja para mim poder estar falando, nem que seja 5 minutos, com esse povo que eu amo de coração. É vocês. Vocês que estão inscritos no meu canal, lá no YouTube, Irmã Lisete Ribeiro. Estou com 900 e quase 950, se não me falha a memória, é isso mesmo, inscritos na minha live. E eu glorifico a Deus, porque isto representa a mão de Deus trabalhando em meu favor, mas a mão de Deus trabalhando também para que o nome do Senhor seja mais conhecido, Eu sou aquela pessoa que gosto de falar, gosto de pregar a palavra, gosto de abençoar o povo que entra nesta live aqui, porque vem buscar coisas do céu juntamente comigo, porque é este o meu interesse aqui, é esta a minha fala aqui na minha live, é obedecer aquilo que Deus quer que eu fale, é declarar a vocês o quanto Deus ama vocês. Alexandra Freitas, boa noite, shalom. Fabiana Mendes, shalom. Deus abençoe vocês. E estou aqui num horário diferente, Porque esse horário geralmente eu não faço live. Eu chego da igreja e vou fazer às vezes outra coisa, ou ficar mais à vontade, às vezes até deita para descansar um pouquinho. Marta Batista, Deus abençoe, Marta, aquele abraço para você, minha irmã. Deus continue te sustentando de pé, irmã Marta.
Deus te abençoe, viu? Tô orando por você. Aleluia. Amém, Fabiana. Amém. Também é paz do nosso Deus para você, tá? Então, amados, eu entrei aqui para falar para você que Deus te ama, o quanto Deus é amoroso. Deus é aquele que me salvou, Deus é aquele que nos salva do mundo pecador, das trevas, das coisas erradas que fizemos lá no mundo. Jesus é aquele que nos chamou, né? Ele realmente fala: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sandra Ferraz, Deus abençoe minha irmã. E é por isso que eu gosto de falar no grande amor de Deus, porque Deus sempre tem uma palavra pra gente, amados. Deus sempre tem algo que vem nos ensinar, que vem nos preparar, que vem nos alertar muitas vezes. Deus sempre tem uma palavra de vida, e vida com abundância, porque é esse o plano de Deus, é esse o desejo de Deus. Ele quer nos dar vida e vida com abundância. Uma vida em que vivemos sentindo a presença de Deus, sentindo a graça de Deus. Júnior Ferraz, de Capão Bonito, meu filhão da fé, beijo para você, Marina e Mariana, e o bebezinho, ok? Deus abençoe, Júnior. Então Deus é aquele que realmente ele vem nos alegando, né? E ele também quer que nós guerreemos as nossas guerras, né? Em nome de Jesus, Deus quer que nós guerreemos as nossas guerras. E como guerrear? É através da fé, é através do poder de Deus, é através de crermos que Ele vai nos dar a sabedoria que precisamos, a autoridade que precisamos, a vigilância que precisamos. É Deus quem vai nos dar a sabedoria, o discernimento, para que possamos prosseguir em vitória após vitória, né? Porque a luta ela vem, mas a vitória também através da nossa perseverança. Temos que perseverar na presença de Deus, temos que ter uma resiliência muito grande em persistir para caminhar no caminho de Deus. Porque as lutas vêm, as marés vêm, as ondas, ela vem. E às vezes quer atingir o nosso barquinho, né? Mas uma coisa é certa: aquele que busca Deus não tem falta de nada. Ainda que passe por momentos difíceis, mas dentro daquele mesmo momento em que nós estamos passando, que às vezes é difícil, tem várias maneiras que Deus nos prova, tem vários ângulos em que Deus nos prova, mas Ele nunca nos abandona. Ele nunca larga o nosso barquinho sozinho. E nós temos que guerrear mesmo, amados. Guerrear é tomar sobre nós a armadura de Deus e sobretudo o escudo da fé, com o qual nós poderíamos apagar todos os dardos inflamados do maligno, né? E Deus, quando Ele nos chamou, veja bem, vou falar algo aqui agora. Jesus, quando Ele nos chamou, quando nos escolheu para sermos dele, para servirmos a Ele, para nos separar do mundo para a gloriosa luz, quando Jesus com o dedo me escolheu e escolheu você também que está aí, e aqueles que ainda virão nesta live, Ele não nos deu um pijama para dormir. Não.
Não, não. Deus nos deu uma armadura. E é essa armadura que fala em Efésios 6, do versículo 10 em diante, né? Nós temos que estar com o cinto da justiça, com a espada da justiça, com o capacete da salvação. Nós temos que nos revestir da palavra, né? Nós temos que calçar os nossos pés com a palavra, lendo a Bíblia. Às vezes você não vai entender tudo na hora, mas continue lendo, que o Espírito Santo vai se agradar de você, de estar lendo, procurando entender a Bíblia, e o próprio Espírito Santo vai te ensinar, né? E também tem o seu pastor, tem os homens de Deus, as mulheres de Deus, de todas as denominações. Existe sim homens de Deus ainda, existe sim mulheres de Deus ainda que pregam a palavra, porque tem acontecido tanta coisa no meio dos crentes, né? Que às vezes as pessoas ficam até assim indecisas, creio ou não creio, é de Deus ou não é de Deus, né? Tudo o que está acontecendo no meio cristão, nas igrejas evangélicas, que são muitas coisas, mas tudo isso é para cumprir o que Deus já tinha anunciado, né, há milhares de anos atrás. Então tudo o que está acontecendo nesses momentos próximos, passados, é para realmente mostrar que a Bíblia fala que há o joio e há o trigo. Então Deus não vai deixar escondido aquele que é dele. Aquele que é dele de verdade, aquele que é fiel a Deus, aquele que é um homem, uma mulher sincera, procura andar em retidão, procura andar em sinceridade, porque existe os remanescentes. Por mais que estoure bomba por aí, em tudo quanto é denominação que tenha acontecido isso, homens denominados pastores, homens denominados líderes de igreja, que estão aprontando, que está vindo à tona as sujeiras de certos pastores, certos dirigentes de igreja, certos líderes. Está vindo à tona muita sujeira, mas isso a palavra já disse para nós, que nada fica oculto. Então não é para você confiar no homem, é para você confiar na palavra. E se aquela pessoa que está dirigindo aquela igreja onde você congrega, onde você vai, onde você é membro ou membra, se aquele homem ou aquela mulher realmente ela é de Deus, vai manifestar nela obras verdadeiras. Aquela pessoa vai ser sempre sustentada por Deus, porque Deus sustenta aquele que é fiel a Ele. Deus, Ele defende aquele pastor, aquela pessoa que toma conta de uma igreja, é responsável pelas ovelhas. Se aquele homem ou aquela mulher é sincero de verdade, porque Deus conhece o coração, Deus só vai exaltar aquela pessoa. Deus só vai confirmar o que aquela pessoa prega. Deus só vai confirmar aquela pessoa em pé, na presença de Deus e na presença dos homens. Porque Deus conhece a cada um. Ele não tem o inocente por culpado e nem o culpado por inocente. Deus é real, Deus é fiel, e aquele que está fazendo a obra de Deus relaxadamente, fingidamente, aproveitando das ovelhas, mentindo para as ovelhas, pregando coisa que não está na Bíblia para as ovelhas, esses que fazem isso virá à tona tudo o que está fazendo de errado, porque Deus não esconde. Deus não esconde o erro de ninguém. Deus não passa a mão, não, naquele que está fazendo errado. Deus, ele vai chegar até essa pessoa e vai dar um chacoalhão. Deus vai chegar até essa pessoa e vai... Alerta fulana, alerta ciclano. Você está errado, eu vou cobrar de você, porque Deus cobra. Não erreis, diz a Bíblia. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo quanto o homem, o ser humano planta, ele vai colher. E Deus, ninguém logra ele. Deus, ninguém engana ele. Jamais Deus vai ser enganado pelo homem e pela mulher. Jamais. Ele é Deus, santo, 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 puro, puro, poderoso, único, soberano, real e santo.
1000 vezes santo. E ele sabe quem está certo, ele sabe quem está errado. E ele vai vir com o julgamento dele. Ele vai vir. Quantas pessoas estão sofrendo danos? Porque as pessoas esqueceram de Deus. Esqueceram de Deus. Aqueles que morrem num problema como tem surgido tantos problemas nesses últimos tempos, desastres, acidentes, incidentes, coisas terríveis. Não preciso citar aqui, vocês sabem de tudo que está acontecendo no mundo. Quantas pessoas ali sinceras morrem no meio daquelas que são incrédulas e morrem incrédulas. Só que Deus conhece a cada um. Às vezes aquela pessoa era tão fiel a Deus e de repente você sabe que ela faleceu em um desses acidentes, em um desses desastres, em um desses incidentes. E aí você fala, como era crente? Porque chegou a hora. Não importa como vai ser levado para a eternidade, mas importa que você parta para a eternidade salva, liberta, transformada, convertida, purificada por Deus. Porque pode alguém falecer num acidente terrível, numa coisa terrível como está acontecendo, muitos mortos. Mas aquele que era de Deus mesmo, de verdade, dali mesmo o Espírito de vida volta a Deus que o deu. E está nos braços ternos do Pai Criador. Agora, quem não estava com Jesus, quem estava incrédulo, quem estava fazendo todas as artimanhas mundanas, a Bíblia é quem julga. E diz que morrer sem Cristo é ir para o tormento eterno. Por isso que nessas batalhas que está acontecendo aí, eu vou falar, né, tantas enchentes, tantas chuvas, tantas coisas erradas, tantos acontecimentos em pessoas lá de cima. Tudo isso é para mostrar que a volta de Cristo está próxima. E tem muita gente que ainda não acredita. Tem muita gente que ainda tira sarro. Tem muita gente que ainda faz chacota de tudo o que está acontecendo e não acredita que Deus está permitindo dificuldade em cima de dificuldade, dificuldade em cima de dificuldade, para acordar que Jesus vai voltar. E Ele quer que você, Ele quer que todos nós estejamos nele, para Ele, com Ele, buscando dele, querendo a salvação dele nas nossas vidas e nas nossas famílias. Então, amados e amadas do Senhor, que estão na live comigo agora, aqueles que ainda entrarão depois, lembre de uma coisa: todo esse tormento que está acontecendo é a volta de Jesus sendo anunciada tão próxima para que Ele volte. Pare de se apegar com as coisas terrenas. Cuide bem do que você tem. Claro, isso é o nosso dever. Né? A casa, o carro, tudo que você tem de material, o seu trabalho, cuide bem, seja sincero com essas coisas. Mas tudo isso vai ficar. O que eu e você tem que cuidar mesmo é da nossa alma, é do nosso coração, é do nosso entendimento, para que possamos buscar mais de Deus a cada momento, em oração, em súplicas, em humilhação perante o Todo-Poderoso, para entender a boa, perfeita e agradável vontade dEle, para quando Ele levar um de nós, ou para quando Ele voltar para buscar o seu povo, você e eu, nós temos que estar preparados. E isso não é brincadeira, não é uma história da carochinha que eu estou falando aqui. Isso é verdade, é a Bíblia quem fala. Prepara-te, ó Israel, que é o povo de Deus, Israel, para encontrares com o teu Deus. Prepara cada dia mais, Lisete. Prepara cada dia mais, Maria. Prepara cada dia mais, Solange. Prepara cada dia mais, Fanny. Prepara cada dia mais, vocês todos que entraram e aqueles que entrarão,
vamos nos preparar. E como preparar? É querendo Deus para dominar a nossa vida. É querendo Deus para nos ensinar momento após momento. É querendo que Deus nos ensine, trabalhe em nós. É querendo que Deus, Ele faça de nós um vaso maravilhoso, onde agrade a face dele. Deixa Deus trabalhar em você. Deixa Deus mover na tua vida, não importa o que você está passando. Em tudo Deus nos modela, em tudo que acontece para nós é para forjar um vaso, uma pessoa, de acordo com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não importa não importa o que nós estamos passando, se nós estamos debaixo da potente mão de Deus, querendo Deus na nossa vida, porque se a nossa vida for ceifada, a qualquer momento, certamente nós estaremos no terno braço do nosso Deus. E é isso que importa. As coisas materiais ficam. As coisas materiais se desfazem. Você não vê o que está acontecendo? Com todo esse temporal de chuva. Você já percebeu que tem muitas coisas destruídas? E Deus está querendo falar, gente, procure mais de mim, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas procure de mim, ore, fale comigo. Queira poder dentro de você, queira unção, queira virtude, queira autoridade de Deus, queira sabedoria de Deus, queira que Jesus perdoe os seus pecados, queira ser servo do Deus Altíssimo. Sirva Ele com humildade de coração. Se alegre com o que você tem. Quantas vidas perderam tudo, e com isso Deus está mostrando, não ponha o seu coração nas coisas terrenas, porque as coisas terrenas elas podem se desfazer de uma hora para outra, as coisas terrenas ficam, mas ponha o seu coração naquele que quer te ensinar a você viver nesta terra tão temerosa, tão cheia de coisas perigosas, um caos. O mundo está um caos perfeito. É um caos horrível. Mas Deus está querendo gritar para todos nós: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas será acrescentado para nós, amados, amadas do Senhor. Não ponha o seu coração nas coisas materiais. Eu não estou dizendo para você não cuidar das suas coisas materiais, porque isso também não é correto. Cuide bem da sua casa, cuide bem do seu carro, cuide bem de tudo que de material que você tenha. Deus te deu, então cuide, porque Ele deu para você cuidar, mas não ponha o coração nisso, porque de uma hora para outra nós podemos perder tudo. E aí como é que vai ficar o seu coração? Vai se desesperar porque perdeu isto, perdeu aquilo outro, material. Aí eu perdi, agora eu vou desesperar. Não! Confia em Deus, Ele pode dar tudo de volta e dar até além do que você tinha. Agora o que você não pode deixar de buscar é a presença de Deus. Falando com Ele em oração e súplica. Clamando a Deus a presença dEle na tua vida e na tua família. Porque tudo pode passar, mas a palavra de Deus não passa. Aprendamos uma coisa, cuidemos daquilo que Deus tem dado para nós materialmente. Cuidemos, é o nosso dever de cuidar, sim. Mas não pôr o coração. Ai, se eu perder isso aqui, eu vou ficar triste com Deus. Se eu perder isso daqui, eu nem sei se eu vou na igreja mais, porque eu esperava tal coisa de Deus e olha o que Deus fez para mim. Ele está te provando, minha amada, meu amado, para ver se você ama mesmo Ele com pouca coisa. Vai continuar servindo a Deus de coração, de alma, porque nós servimos a Deus para entrar no céu. Se Ele quiser dar para nós milhões nesta terra, Ele dá, Ele é o dono do ouro, o dono da prata. Mas a Bíblia fala, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. E aí que corre o perigo. Às vezes o seu coração está nas coisas materiais, você ama tanto, você idolatra tanto, não pode perder, fica até bravo com Deus quando perde alguma coisa. E não é isso que é o primordial em nossa vida.
Repito, vamos cuidar das coisas materiais, sim. Vamos trabalhar, quem trabalha ainda, tem que trabalhar sim. E saber administrar o seu dinheiro neste mundo caos em que está. Então, a Bíblia não ensina a relaxar no cuidado às coisas materiais. Não, a Bíblia fala que tem que cuidar. Mas não pôr no coração em primeiro plano. Porque você vai se machucar. Pode Deus permitir uma prova e você perder tudo. Eu não estou profetizando que você vai perder tudo, mas pode, se tiver no plano de Deus, Deus permite provas e a pessoa acaba perdendo tudo. Porque Deus quer que você enxergue que a melhor coisa que Ele quer dar para você de verdade é a presença dEle, é a presença do Espírito Santo, é a santidade dEle, a presença dEle em você, na sua família, para quando Jesus voltar ou levar alguém, subir com Ele na glória. É isto, Deus quer em primeiro lugar que nós sirvamos a Ele. Busquemos dEle, amemos Ele, santifiquemos a nossa vida, fujamos deste mundo tenebroso de pecado. Fuja! Você é escolhida de Deus, escolhido. E o escolhido não tem escolha, ou você serve a Deus, ou você vai perder a graça de viver. E corre o perigo de Satanás vir no seu ouvido. Tire a sua vida. Você não tem mais o que perder mesmo? Tire a sua vida. E se você fizer o que o inimigo mandar, realmente vai para as profundezas do inferno. É a Bíblia que diz, não tem escolha. O escolhido de Deus não tem escolha. Ou você serve a Deus, ou você serve a Deus para você ganhar o céu. Porque senão fica eternamente sofrendo. Onde o bicho não morre, onde o fogo nunca apaga. É o que a Bíblia diz, não é eu que estou falando. Eu estou aqui como pregadora do Evangelho, porque eu aprendi isso. Meu papai, presbítero Armínio José Ribeiro, que faleceu com 91 anos, um homem de Deus, ele me ensinou desde que eu me lembro, desde meus 5 anos de idade. Papai me ensinava a Bíblia. E ele falava que um dia Jesus vai voltar. E ele me ensinou muito a palavra de Deus. Eu louvo a Deus pelo meu papai Armínio José, presbítero Armínio José Ribeiro. Um homem de Deus que me ensinou a santa palavra dele, paciencioso, homem amoroso, homem íntegro, reto, fugia do mal. Meu pai era isso. Eu não estou aqui aumentando, não, é isso mesmo. Quem conheceu meu papai presbítero Armínio José Ribeiro sabe de quem eu estou falando. Ele só não era perfeito, como ninguém chega a ser perfeito na terra. Mas ele era um homem ali, ó, íntegro, você podia confiar nele. Minha mãe também, uma mulher de muita confiança, Diaconisa Maria Fogaça Ribeiro. Então, amados, nós temos que saber disso. Nós estamos nesse mundo, mas não somos deste mundo. Nós somos peregrinos aqui. Nós somos forasteiros, estamos numa terra que não é nossa. Porque nós viemos do céu e vamos voltar para lá. E enquanto estamos na terra, nós temos saudade da pátria celestial. Porque esta pátria terrena, ela é passageira. Nós não vamos ficar aqui para sempre, graças a Deus. Mas tem uma lição para aprender. Para entrar no céu é fugir das coisas erradas. É entregar a sua vida para Deus, forjar o seu caráter. É entregar a sua vida para Deus, para Ele colocar fé no seu coração para você vencer e não fé para ser vencido, vencida. É entregar a vida. Deus, eu entrego minha vida para o Senhor. Aconteça o que acontecer, o Senhor sempre estará no controle da minha vida e da minha família. É assim que temos que ser, amados. Ou nós confiamos ou nós confiamos. Não tem outra escolha. Não tem. E nós somos forasteiros em terra estranha. Porque aqui não é o nosso lugar. É só um tempo. Logo, logo, logo alguém vai partir para a eternidade. Logo, logo, logo Jesus vai abrir o céu, romper os céus e voltar com os seus anjos buscar os seus fiéis. Se você estiver na lista do fiel, você vai subir. Ai, irmã, mas é tão duro, irmã Lisete, ser fiel. Não. Se você buscar de Deus, você vai ter
um ensinamento tremendo através do Espírito Santo de Deus. Porque ele não quer que ninguém se perca. Deus não quer que ninguém se perca. E se você perguntar, conversar, falar com ele, querer que ele reja a sua vida, certamente Deus vai reger a sua vida. Seu espírito de vida, a sua alma, que é o sentimento, o seu corpo, que é templo do Espírito Santo. Pediu, recebeu. Clamou, Deus ouviu, responde. Mas clame a ele, queira ser dele. Viu? Esta é a palavra que Deus me deu, que eu nem pensava que ia ser isso. Quando eu cheguei da igreja, entrou no meu coração um desejo de falar de Deus. Faz 2 dias que eu não fazia live, né? E hoje o Senhor me inquietou. São 22 horas e 56 minutos. Falando normal, 5 para 10 da noite. E hoje é dia 1º de março de 2026. Lembre de uma coisa: essa terra não é o nosso lugar. Fique ciente disso. E repito, cuidemos de nossas coisas materiais. Cuidemos. Casa, você que tem carro, cuida dos móveis, cuida das suas roupas. Cuida. Saiba gastar o seu alimento. Não fique jogando coisas, alimento que sobra e vai jogando no lixo, que isso não agrada a Deus, porque ele nos ensinou lá, quando ele multiplicou os pães e o peixe, sobraram 12 cestos de pedaços de pães. Jesus não deixou no chão. Pode varrer. Varra aí, pega a pazinha, cata os pãozinhos do chão e joga lá no buracão do lixo. Não foi assim que Jesus fez. Ele falou para os discípulos: cate tudo. Cate o que sobrou, o que caiu, cata. E ainda deu 12 cestos de pães, de pedaços de pães. Então Jesus, ele nos ensina, só não aprende quem não quer. Se você não quiser aprender, aí a coisa fica estreita para você. Mas se você quiser aprender, ele está amando você a todo tempo. Deus nos ama a todo tempo. E Deus quer nos ensinar a todo tempo e a toda hora. É só você ficar atento, pedir para ele ensinar. Olha, ele vai fazendo as coisas acontecer e você vai percebendo que Deus está ali, naquele controle de todas as coisas. Não queira se estribar no teu próprio entendimento, achando que você sabe tudo. Nós não sabemos nada. Quem nos ensina é Deus. E o que você já aprendeu, põe em prática. E o que ainda nós vamos aprender, vamos aprender. Eu quero aprender mais de Deus. A palavra de hoje é essa. Se prepare. Esta terra não é onde nós vamos ficar. Cuide bem das suas coisas, mas não idolatre as suas coisas. Não ponha suas coisas materiais, sua casa, seu sítio, seu carro, sua lancha, seu Porsche. Porque eu não sei quem tanto vai ouvir. Deus está mandando eu falar desse jeito. Não põe no coração que tudo isso é muito bom. E temos que agradecer a Deus quando temos e temos que cuidar muito bem. Mas ficar colocando no coração acima da presença de Deus não vai dar certo. Você vai ter problema. Você vai perceber que você está idolatrando aquilo que você tem do material. E não é para idolatrar, não. É querer bem, gostar, cuidar, zelar. Esse é o nosso dever. Porque, repito de novo, a Bíblia diz: aonde está o vosso tesouro, aí está o seu coração. O que é o seu tesouro? É a sua família? É a sua fé? É a sua salvação? É a palavra de Deus? É as visões que Deus quer te dar? É isso que é primordial para você? Então lembre-se, as coisas materiais existem, Deus nos dá, e se Ele quiser, Ele dá com abundância, demasiadamente dá, porque Ele é o dono do ouro, dono da prata, dono de tudo. Mas Ele não quer que o nosso coração esteja posto naquilo, acima daquilo que Deus quer que você busque nele. Deus quer que você busque
Ele e as demais coisas serão acrescentadas. Quer dizer, o que você já tem, Deus pode dar além. Mas, por favor, aprendam a andar no Espírito. Aprendam a andar ligado com Deus. Porque senão é muita decepção que você vai ter. Porque se você estiver ligada com Deus, humilde, cuidando das suas coisas com humildade, sabendo que é Deus que te deu, você vai cuidar. Mas também sabendo que se Ele, a qualquer momento, quiser provar você com a falta de alguma coisa material, Ele quer ver se você continua servindo a Ele de coração alegre. Porque a matéria fica, a matéria acaba, a matéria se desfaz, como nós estamos vendo aí nos acontecimentos. Tudo fica, tudo acaba. Só não acaba e permanece vivo é a presença de Deus na nossa vida, é a presença do Espírito Santo em nossa vida. É a palavra de Deus que nós temos que viver. Tudo passa, mas a palavra de Deus não. E se você quer ir para o céu, lembre-se, nós temos que cuidar das nossas coisas materiais. Sim, administrar muito bem, mas não colocá-las como que, se eu perder isso, o que vai ser de mim? Será que eu vou largar de Deus? Será que eu vou continuar sendo fiel ao Deus que me deu tudo de repente, como fez para Jó? Permitiu que ele perdesse tudo, porque ali foi permissão de Deus. O inimigo tocou porque Deus permitiu. Então lembre, um lembrete, ó. Buscai primeiramente, o reino de Deus, quer dizer, as coisas de Deus, as coisas do céu. Procure falar com Ele para Ele te ensinar. Porque daí as demais coisas que você precisa, Deus vai dar para você. Põe Deus em primeiro lugar. Deixe que chame você de fanático. Deixe que chame você de quadrado, de quadrada. Deixe que chame você de assim, você é muito... ou é tudo ou é nada para Deus, mas é com Deus, eu quero tudo dele. Eu quero tudo. Eu quero tudo de Deus na minha vida. E eu vou falar novamente um provérbiozinho que eu falei lá atrás. Deus não nos deu um pijama. Para nós cristãos que temos Cristo e queremos glorificar o nome dele, queremos ir para o céu com ele, Deus não deu um pijama não, para nós dormirmos. Deus nos deu uma armadura para nós lutarmos contra o nosso inimigo. E às vezes o nosso inimigo é nós mesmas. Somos nós mesmos. Às vezes é o ego nosso que é o nosso inimigo. Queremos o jeito nosso. Às vezes não buscamos para saber como é que Deus quer que nós façamos, como é que Deus quer que nós vivamos de acordo com a vontade dele. Eu creio que Deus falou com muita gente. Compartilhe essa live. Compartilhe. Essa palavra tem que ser ouvida por outras pessoas. Vidas que às vezes estão tão apegadas às coisas materiais. Eu não estou desfazendo das coisas materiais. Isso é ignorância. Desfazer das coisas materiais. Porque é Deus que nos dá. Ele é o dono do ouro e da prata. Você tem que cuidar bem. Repito de novo. Mas não põe o seu coração ao ponto de, se perder alguma coisa, você ficar chateada com Deus, chateado com Deus. E não buscar a Deus com aquela veemência que você buscava enquanto você tinha tudo daquele do material que você tinha. E de repente, por qualquer motivo, você acabou perdendo alguma coisa. Continue buscando a Deus do mesmo jeito. Porque nós não temos que buscar a Deus pelo que fica, pelo que acaba, pelas coisas materiais. Temos que buscar a Deus para sermos guardados, livres de todo mal, para sermos muitas vezes livres de coisas terríveis na terra. Livramentos de Deus para nós. 1000 cairão ao lado, 10.000 ao nosso direito, e nós não seremos atingidos. E vamos buscar principalmente pela nossa vida espiritual, que nós temos que viver com Cristo, morrer com Cristo, para acordar na glória. Amém! Não vou falar o nome de todos. Ai, muita gente entrou aqui. Ai, que vontade de falar. Mas se eu falo de um, não falo do outro, né? Então não seria correto da minha parte. Mas a todos, desde a primeira
até a última pessoa que entrou e as que vão entrar na minha live. Deus abençoe vocês. Deus abençoe essas vidas, em nome de Jesus. E que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja comigo aqui, com a minha família, com os meus vizinhos, esteja com eles, Pai, ali, nesta live, e a família deles também, no nome de Jesus. Amém? Um abraço, vai lá no meu canal, lá no YouTube, Irmã Lisete Ribeiro. Você que não é inscrito, inscrita, vá lá e se inscreva no meu canal. Aí vai aparecer aquela letra inscrever-se, você vai clicar, vai aparecer um sininho do lado, você clica no sininho. Vai aparecer uma letra assim, todas, clica no todas, que aí o YouTube, como você é inscrito, inscrita, ele tem um compromisso com você de avisar você todas as vezes que a Irmã Lisete faz live, tá bom? Aí clica no joinha lá, porque isso também o YouTube, o robozinho lá, ele entende que a minha live é coisa boa, entendeu? E aí o próprio YouTube solta a minha live. E a minha intenção qual é? Ouvirem mais a palavra de Deus através das minhas lives. É esse o meu interesse, tá bom? Fiquem todos com Deus. Abraço, queridos, queridas. Até a próxima. Feliz semana. Tchau, tchau. Deus te ama. E eu também. Tchau, tchau.